Bom dia! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, retas e ângulos. O objetivo da aula é a gente conhecer um pouquinho mais alguns entes geométricos e ver onde que a gente aplica eles no nosso dia a dia. Então tá, a gente vai falar de ponto, reta e plano. Quando a gente fala esses termos, meio que vem de intuição na nossa cabeça, né? Aonde que a gente pode ver um ponto no nosso dia a dia? Um pontinho pode ser, por exemplo, um buraco na parede, aquele que fica depois que a gente tira um prego, por exemplo. Ou então a semente do maracujá, pode ser um pontinho, né? A reta. O que é a reta? No nosso dia a dia, por exemplo, onde que a gente pode encontrar uma reta? A reta pode ser um fio, aqueles fios elétricos, pode ser também quando a gente olha para a parede e tem o encontro das duas quinas, entre ela fica uma reta, né? E o plano? Eu acabei de falar da parede, né? A parede toda, ela é um plano. Esse quadro aqui, ele é um plano. Então, meio que na intuição, a gente tem esses conceitos claros, né? Agora, vamos pensar. Como que a gente faz para montar uma reta? A gente pode ter três definições diferentes, ó. Reta, semi-reta e segmento de reta. Para formar uma reta, o que a gente precisa? Quantos pontinhos a gente precisa para ter uma reta? Olha lá. Para ter uma reta, a gente precisa de, no mínimo, 2 pontinhos, tá bom? Se a gente tiver 2 pontinhos, a gente consegue definir a nossa reta, ó. Vai passar aqui pelos 2 pontinhos, tá legal? Agora, uma semi-reta, ela vai ter um pontinho aqui, o outro pontinho aqui. Eu sempre preciso de 2. Só que ela é uma semi-reta. O que significa? Ela vai crescer, vai começar nesse pontinho e vai crescer para um lado só. Poderia ser o contrário, poderia começar aqui e crescer só para esse lado. Ó, então, a reta, ela é sempre um objeto infinito. Então, a gente indica assim, ó, com essa setinha, que ela cresce para lá e cresce para cá. A semi-reta vai crescer só para um lado, tá bom? E o segmento de reta? Ó, essa cresceu para os dois lados, essa cresceu para um lado só. O nosso segmento de reta, ele vai estar entre os 2 pontinhos. Ele vai estar entre esse pedaço aqui e esse daqui. Esse daqui é um segmento de reta, ó. É só um pedacinho. Como a gente tinha visto na última aula, por exemplo, uma caneta. É um segmento de reta. Tá bom? E agora, tem outra coisa que a gente consegue, ó, aqui a gente pegou um pontinho, juntou 2 pontinhos e formou uma reta. O que acontece se a gente juntar 2 retas? Se a gente juntar 2 retas, olha só, 2 segmentos de reta, a gente vai formar ângulos. Olha só, a gente pode ter 3 tipos diferentes de ângulos que a gente classifica de acordo com o tamanho deles, tá? Ó, essa minha caneta preta, eu vou colocar aqui como base. E essa rosinha vai indicar a abertura desse meu ângulo, tá legal? Se ele estiver aqui e eu for abrindo ele aqui e não passar dessa vertical, a gente chama ele ângulo agudo, tá? Agora, uma outra opção é quando eu tenho, por exemplo, aqui a minha caneta preta e aqui a minha caneta rosinha. Ela tá perpendicular. Quando ela tá perpendicular, ela tá reta, olha só. Ela ficou reta aqui. A gente chama esse ângulo de ângulo reto, tá? E agora ela pode vir, abrir um pouquinho, agudo. Abriu mais um pouquinho, reto. Se ela passar dessa medida, se ela passar desses 90 graus, a gente vai chamar de ângulo oblíquo. Tá, pronto. Mas e aí? Aonde que a gente pode ver ângulo no nosso dia a dia? Por exemplo, num relógio. Os ponteiros de um relógio indicam vários ângulos possíveis pra gente, né? E tem uma coisa muito legal que o que a gente pode fazer é medir esses ângulos aqui. Como que a gente pode fazer para medir esses ângulos que os ponteiros aqui formam? Tem um objeto que aqui eu vou representar ele como um transferidor. Esse daqui, talvez vocês já tenham visto, tá? Eu fiz esse daqui de papel porque eu não tinha um grandão desse tamanho. Então, ó,
Vocês podem observar, ele tem aqui, começa no 0 grau, ou aqui, ó. A gente vai posicionar ele, daqui a pouquinho vocês vão ver. E ele vai tendo essa abertura toda aqui, para poder medir qual que é o tamanho do ângulo. Porque às vezes a gente pode ficar na dúvida, né? Eu falei pra vocês que 90 graus a gente chamava de reto. E aí, se ele tiver para esse lado, em relação a esse daqui, vai ser um ângulo agudo. Mas como é que a gente faz para ter certeza? A gente pode medir, tá? Ele tem várias outras medições aqui. Eu só representei os principais para ficar mais fácil pra gente ver. Então, vamos medir aqui alguns ângulos no nosso relógio. Deixa eu montar ele aqui, para ficar mais fácil pra gente. Olha só. Eu vou colocar o nosso transferidor. Esse é um transferidor semicircular, tá? Se ele tivesse a volta toda, seria circular. Como ele é só meia volta, ele chama semicircular. Deixa eu montar aqui. Pronto. Agora vocês podem ver que eu coloquei o meu ponto, que indica a origem do meu ângulo, aqui, bem posicionado no 0. Tá legal? E aqui, ó, esse ponteiro vai começar aqui no 0, ele tá certinho nessa reta. E esse outro daqui, a gente vai fazer a leitura dos ângulos aqui em cima. Então, às vezes, a gente precisa prolongar essa reta. Lembra? Uma reta, essa semi-reta, ela vai crescer no pontinho, esse pontinho aqui da origem, e ela cresce para um lado. Então, a gente pode prolongar ela para ficar mais fácil na leitura. Tá legal? Então, olha só. Quando a gente tem, por exemplo, esse ângulo formado aqui, ó, entre o 2 e o 3. Como que a gente faz para ler? Esse daqui tá posicionado bem no 0. Esse outro daqui, ó, a gente vai ver a leitura aqui. Vai dar 30 graus. Tá legal? Ó. Lembrem bem que o ponteiro do relógio, ele pode ter dois ângulos. Esse ângulo menorzinho aqui e esse ângulo grandão, tá? Então, geralmente, a gente quer saber o menor ângulo entre os ponteiros. O menor ângulo é este daqui. Bom, vamos lá. Então, entre o 3 e o 2, a gente viu que é 30 graus. 30 graus, a gente chama de ângulo agudo. Tá legal? Vamos continuar aqui, ó. Posicionei aqui no 3 e eu vou abrir até o 12. Olha só. Entre o 12 e o 3. Qual que é o tamanho desse meu ângulo? Ele vai do 0 até o 90. 90 a gente chama de ângulo reto. Vocês estão vendo? Essas retas aqui são perpendiculares. Se a gente abrisse um pouquinho mais esse ângulo aqui do 12, ó. Esse daqui eu mantenho aqui e eu vou abrir um pouquinho mais. Até o 11, por exemplo. Deixa eu acertar aqui. Olha só. A gente pode fazer a leitura aqui. Que ângulo que ele vai ser? Ele passou pra cá, né? Então, ele vai ser um ângulo oblíquo. Tá legal? Vocês podem classificar e vocês podem usar depois esse instrumento aqui, que chama transferidor, para fazer a leitura direitinho, tá? Agora, eu vou dar uma dica para vocês resolverem o exercício desafio. Vocês observaram que aqui, ó, quando a gente tem essa reta aqui, essa abertura toda, ela dá 180 graus, tá legal? O desafio, qual que é a dica? No desafio, ele vai dar 2 ângulos e vai pedir a medida do terceiro. Então, ó, o que a gente sabe? A gente sabe que toda essa abertura vale 180. Esse daqui, a gente consegue medir quanto vale. Esse daqui, ó, ele vai estar entre aqui o 45 e o 120. Dá para descobrir também quanto que é. E aí, para calcular esse outro aqui, se você tem, por exemplo, que esse vale 30, ou 45, esse daqui tá entre o 45 e o 120, como que você faz para descobrir quanto que é esse? Sabendo que tudo vale 180. Fica a dica aí para você, tá bom? Fazer o exercício desafio. Bons estudos!